Todas estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, queria agradecer a professora Josi por fazer esse convite de trazer uma palavra, de contribuir hoje. Eu não sou uma pregadora, e a minha palavra não vai ser tão longa, nem tão bonita como a de vocês, mas desde ontem eu tenho pedido a Deus que Ele fale comigo de uma forma que eu possa conseguir transmitir para as irmãs, e é uma palavra bem simples, mas realmente eu acredito que Deus vai falar com vocês assim como Ele falou comigo. O tema, acredito que eu seja a última, né, a falar desse tema. Todos precisam de uma nação, você conhece? E eu vou começar a ler em 2 Samuel, capítulo 7, que tem o título A Promessa de Deus a Davi. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natan: assim estou eu, morando num palácio de pedra, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natan respondeu ao rei: faze o que estiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo, por que você me construiu um templo de pedra? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Serei sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo. E o plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos juntos não mais os oprimirão, como fizeram no início e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, em fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Aqui nós vemos Natan, né, falando com Davi, amando do Senhor, fazendo uma promessa. E na primeira, na primeira a primeira vez, né, que nós tocamos nesse tema foi a pastora Ângela, que estava trazendo, né, a mensagem. Nós fomos para o capítulo 12, falando sobre a repreensão de Davi. E que Natan repreendeu Davi. E Deus, ele enviou Natan, no capítulo 7, para que Natan falasse a promessa de Deus sobre a vida de Davi. Sobre a vida de Davi. E mais à frente, nós vemos que a mesma pessoa, o mesmo profeta, foi até Davi para repreendê-lo, né? E o que nós vemos aqui é que Natan, ele foi um homem obediente a Deus. Primeiro, ele falou da promessa e depois falou da repreensão. E coloquei alguns escrevi algumas coisas aqui sobre Natan, né? Porque o título fala que nós precisamos, mas por que nós precisamos? Natan foi um homem sábio,
Natan foi um homem íntimo de Deus. Natan foi corajoso. Natan foi leal, amigo, conselheiro, obediente à voz de Deus e sincero. E o que Natan fez de ir ao rei falar aquilo que Deus estava falando, que Deus estava respondendo, não, não é algo confortável para qualquer pessoa. Se nós nos colocássemos no lugar de Natan, é uma, é uma, é uma situação bem difícil, mas quando nós confiamos em Deus, Deus nos surpreende, porque Ele nos usa conforme querer a vontade dele. Natan, ele poderia até mesmo ser morto pelo rei. E Deus, sabendo disso, fez com que ele fosse e falasse com sabedoria. Em Êxodo, capítulo 22, no versículo 1 e 2, fala sobre a lei acerca da proteção da propriedade. E diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pelo ovelha. Se um ladrão que for pego arrombando, for ferido e morrer, quem feriu não será culpado de homicídio. Mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. E quando a gente lê em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, Davi fala: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Então, Natan, ele foi um homem muito sábio, porque ele sabia que Davi tinha conhecimento sobre a lei e ele não falou claramente para Davi sobre o que Deus tinha falado, mas ele trouxe a lei da consciência para Davi, porque ele não colocou Davi na situação, mas fez com que Davi se julgasse a si mesmo. E através disso, nós vemos que Natan, ele foi um homem sábio por conta disso, porque ele usou a própria palavra para que Davi pudesse enxergar o erro dele. No, no, no encontro passado, se eu não estou enganada, a Auxília, ela terminou falando que possamos estar no lugar certo. E eu acredito que a pastora Angela também usou essa frase, se eu não estou enganada, no vídeo que eu vi, né? Que eu não estava presente, mas eu vi no vídeo, e eu achei muito importante isso, sobre estarmos no lugar certo. Quando a gente volta um pouco da história de Davi, nós vemos que, enquanto os irmãos dele não estavam ali cuidando das ovelhas, Davi ele tinha esse trabalho. E Davi, ele não apenas cuidava, mas ele lutava pelas ovelhas do seu pai. E ele fala que ele poderia ir para a guerra porque ele tinha matado o leão, ele tinha matado um urso por amor às ovelhas. Davi, naquele momento, ele se encontrava no lugar certo. E o Senhor conhecia o coração de Davi, porque ele era um homem justo. E quando nós somos fiéis no pouco, onde que ninguém vê, onde que a gente não está em evidência, Deus ele honra a gente. E Deus ele honrou Davi. Quando nós vemos nos seguintes versículos do capítulo 12, o Senhor ele fala isso. Ele fala o seguinte: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que ele reprova. Matou Urias e Tita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele.
Por isso a espada nunca se afastará da sua família. E isso tudo aconteceu porque Davi ele estava no lugar errado. Ah, no capítulo anterior, nós vemos que, ao invés de estar na guerra, Davi estava ali no pátio, viu e desejou a mulher de outra pessoa, e são situações totalmente diferentes. Antes de Davi, ele se encontrava no lugar certo e Deus honrou ele publicamente, mesmo que quando ele estivesse combatendo os animais ferozes contra as ovelhas e ninguém estava vendo, Deus honrou. E da mesma forma que aconteceu anteriormente, aconteceu novamente, só que de forma diferente, porque dessa vez Davi ele estava no lugar errado, ele tinha feito algo que ninguém sabia, somente ele sabia e não ficou oculto. E quando Deus ele traz uma dura repreensão, não somente repreensão, mas também um julgamento sobre a vida de Davi, ele fala que publicamente Davi seria envergonhado por conta do erro dele. Então nós vemos que o Senhor ele se importa demais com o nosso coração. Davi, ele estava se perdendo, mesmo sendo um rei, ele estava se perdendo do propósito do Senhor. E um pouco atrás dele tinha feito uma promessa e ele continuou essa promessa, mas por conta daquilo que Davi fez, o Senhor não permitiu que ele continuasse, que ele fizesse tempo, mas mais para frente, se as irmãs forem ler, vão ver que Salomão que teve essa tarefa. E quando Davi ele fecha os seus olhos, ele dorme com seus antepassados, o reino ele continuou com o filho de Davi, né, Salomão, e Natã permaneceu ali, sendo o conselheiro, sendo o profeta, também assim como ele foi com Davi. Davi permitiu que Natã ele continuasse aquilo que ele já fazia com Davi, com Salomão, para que o reino ele fosse abençoado. Ah, eu gostaria de ler também um versículo que me chama assim, muita atenção, eu gosto muito, e que se encontra em Esther, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, o livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E essa palavra ela é muito forte, porque mesmo quando nós não entendemos ou não queremos fazer a nossa parte, Deus sempre envia uma pessoa para nos aconselhar, para nos animar, para nos exortar. O centro dessa história, na verdade, é a nação. Só que assim como aconteceu com Esther, o Senhor permitiu que ela se tornasse rainha e que através dela houvesse um livramento para a vida de todos os judeus. Assim também, pelos meus olhos, eu enxergo assim, foi também na vida de Natã. Porque, embora é, Davi, que fosse o rei, que fosse conhecido, né, que fosse uma pessoa importante para aquele povo, Deus enviou Natã para estar ali. Quem sabe se não foi para um momento como esse, que estava acontecendo algo de errado,
que poderia e que estava prejudicando aquele reino, Deus separou a vida de Natan para falar com Davi, para que ele se arrependesse. Porque não foi somente acontecer algo errado, mas ele tentou encobrir, depois matou, né, o marido de Betseba e depois trouxe ela para o palácio como se nada estivesse acontecendo. E a cada instante, Davi, ele se perdia mais. Então, poderia ser qualquer pessoa, mas o Senhor usou a vida de Natan para trazer a consciência a Davi aquilo que ele deveria fazer. E Davi, ele verdadeiramente se arrepende. Deus perdoa ele. Mas com tudo isso, nós entendemos também que aquilo que nós fazemos de errado nos traz consequências. E a palavra de Deus fala que melhor é obedecer do que sacrificar. E Davi, ele sacrificou, né? Ele sacrificou uma parte da história dele. Ele sacrificou também aquela criança, porque aquela criança morreu por conta desse pecado, foi um castigo que o Senhor deu. E não apenas foi a morte daquela criança, mas a espada ali estava na casa de Davi. Muitas outras coisas aconteceram, continuando a ler o segundo Samuel, a partir do capítulo 12, nós vemos que muitas coisas aconteceram, mas embora houvesse um pecado, Deus ele se importava muito com que o coração de Davi, com que a aliança que Davi tinha com o Senhor fosse restaurada. E não é diferente para as nossas vidas. Embora tenha acontecido com Davi, hoje nós também precisamos de uma ação na nossa vida. Hoje nós precisamos de alguém que possa carregar o peso junto com a gente. Davi, ele não falou para ninguém e ele deu continuidade ao erro. E isso também acontece nos dias de hoje. E muitas vezes as pessoas que têm estado no erro, elas não gostam de ser repreendidas. Mas Deus, ele é tão soberano que ele sabe como falar com o povo dele. Ele enviou Natan para que Natan trouxesse uma parábola. E através daquela parábola, Davi já deu a sentença para ele mesmo, sem saber se era ele. Então, nós vemos que há uma necessidade de sabedoria no nosso falar. As nossas palavras, elas destroem, as nossas palavras, elas constroem. Mas quando nós calamos aquilo que Deus está nos direcionando, é uma coisa sem erro, nós podemos ficar tranquilos, assim como Natan ficou, porque ele estava falando, ele estava fazendo a vontade do Senhor, não importa o que iria acontecer. Na mente dele, acredito que talvez ele pudesse até estar com medo de ser morto, mas Deus, ele deu a palavra certa para que o coração de Davi fosse movido a se arrepender. Na passagem de Esther, quando Mardoqueu fala, quem sabe se não fosse para um momento como esse que você chegou à posição de rainha, nós podemos tirar também isso para nossas vidas, porque a igreja que nós estamos, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, na nossa família, quem sabe que o Senhor não te colocou ali para poder falar. Quem sabe Deus não te colocou ali para salvar, para restaurar, para curar. Porque todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para que Deus ele use a gente, é algo certo. Às vezes a gente até não entende. Às vezes a gente fala, eu não sei se já aconteceu com as irmãs, mas às vezes a gente sente de dar um abraço, a gente sente de tocar em um assunto, a gente sente de falar alguma coisa até mesmo dentro da palavra de Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu estou falando isso e a pessoa fica comovida, porque Deus sabe como usar a gente.
Por mais que seja de uma forma simples, a gente não veio a esse mundo só para ocupar um banco de igreja. A gente não veio só a esse mundo para simplesmente viver, ter a nossa vida, trabalhar. Deus, ele quer usar a gente aonde que a gente está, seja em um palácio, seja em um lugar simples. Toda a pessoa que o Senhor nos envia para falar é uma pessoa que o Senhor ama. E muitas pessoas hoje em dia, elas precisam de uma palavra. Quantas pessoas estão com a vida quebrada, muito casamento, muitas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, muitos filhos fora da presença do Senhor. E nós somos as pessoas que nós podemos alcançar, sempre com sabedoria, pedindo a Deus direção, porque não somos pessoas perfeitas, nós somos pessoas normais, somos pessoas falhas, pessoas que podem agir como Natan, mas que também precisam de Natan para as suas vidas. E para a gente sentir essa falta, a gente precisa de ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum. E, e Deus, ele quer usar a gente da forma que Ele quer, quando Ele quiser. A gente só precisa ter um coração disposto. Só pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle, que Ele nos use conforme o querer dEle. Eu mesma, eu estou aqui pela graça de Deus, porque eu não me sinto assim, capaz de falar assim, algo que vai impactar a vida das irmãs. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Porque antes da pastora Josi falar comigo, eu tinha pensado, né? Eu falei, caramba, eu bem podia trazer uma palavra algum dia, né? Me desenvolver, porque eu não tenho essa prática, né? Eu, na verdade, eu não gosto de falar em público, então me deixa assustada, a minha mente fica em branco, eu não sei o que falar, eu não gosto. Mas eu falei com Deus. E depois a pastora Josi falou comigo, aí eu fui, pensei, falei, eu queria falar não pela minha vergonha, pela minha timidez, mas eu preciso dizer sim porque foi algo que eu falei com Deus. Então, assim, eu não acredito que foi algo incomum, porque foram situações que aconteceram bem perto. Eu falei e logo depois a pastora falou. Então, assim, eu me vejo como Davi era, o menor de todos. Mas eu sei que Deus, ele pode me usar aonde eu estiver. Deus, ele pode te usar aonde você estiver, como ele quiser. Às vezes a gente costuma ver, né, vídeos no YouTube de grandes pregadores e Deus, ele vai alcançar o seu vizinho não é com essa pregadora, é com você que está ali do lado. Deus vai alcançar a sua família, é com você, porque você que é o parente, você que está ali presente. Então, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida, Deus, ele vai fazer comigo, não é com outra pessoa. A gente só precisa ter um coração disposto, porque até mesmo quando a gente não se sente capaz, quando a gente não é capaz, Deus, ele capacita a gente. Porque Davi se tornou um rei sendo cuidador de ovelhas. Esther, sendo pobre, sendo simples, ela foi uma rainha. Então, Deus, ele sempre vai preparar situações, não apenas para nos mostrar que ele é Deus, mas para mostrar a outras pessoas o poder dele. Já pensou se todas as pessoas que ficassem em evidência fossem pessoas importantes? E Deus, ele está mostrando que ele também é Deus do simples, ele também é o Deus do improvável, ele é Deus do impossível, e ele faz do jeito que ele quer e como ele quiser. E também gostaria de falar tocar em uma última passagem que fica em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5, 3 versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado
e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então a gente vê mais uma vez o agir de Deus e da forma que Deus faz. Porque essa menina era uma menina escrava. Ela não estava com a família, não estava entre o povo dela. Ela estava em um lugar totalmente desconhecido e talvez, porque a Bíblia não fala isso, não sei se ela tinha um bom relacionamento com o seu senhor. Só que quando ela ouviu que o seu senhor estava com lepra, ela pensou que haveria uma forma do poder de Deus ser manifestado. E ela falou sobre um profeta. Aquele homem poderia até não crer, mas ele não tinha saída, não tinha jeito. Porque quando a gente faz as coisas do nosso jeito, e os nossos recursos acabam, se esgotam, a nossa única alternativa é ouvir a voz de Deus. É ouvir e aceitar a ajuda de uma pessoa. E Deus enviou aquela menina para abençoar a vida daquele homem. E mais à frente, a gente vê que ele foi curado da lepra. Então, é algo estranho, mas algo também extraordinário. Porque para aquele homem ser curado, uma menina foi tirada do corpo dela. Uma menina que conhecia o Deus de Israel. Uma menina que cria em Deus através daquela menina. Houve cura para aquele homem. E isso tudo é para a glorificação do Senhor. Então, o Senhor, ele age de formas inimagináveis que a gente não entende, que a gente não sabe, mas que uma coisa a gente pode entender no final de tudo. Antes a gente não sabe, a gente não entende, mas depois que acontece, a gente entende que foi da forma que Deus queria. Não foi da forma que eu pedi, não foi da forma que eu esperava, não foi da forma que eu acreditava, mas o Senhor, ele fez. E ele sempre faz o melhor. Às vezes a gente chora, às vezes a gente duvida, tanta coisa acontece, mas no final de tudo, a gente mais uma vez prova da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. E eu acredito que eu já tenha quase acabado. Só que eu gostaria também de ler uns versículos bem pequenos que eu separei sobre as qualidades de Natan. O primeiro é sobre sabedoria, que se encontra em Provérbios 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Natan também foi íntimo de Deus. Em Salmos 25:14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará sua aliança. Também foi corajoso. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Em Josué 1:9. Também ele é leal. Ele também foi leal. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Em Provérbios 21:21. Ele também foi amigo. Já vos não chamei, já vos não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Foi conselheiro. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Também foi obediente à voz de Deus. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como
em que obedeça à voz do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que a gordura dos carnívoros. E ele foi sincero: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, com tudo isso que eu falei, eu te pergunto mais uma vez: você tem o seu Natan? Se você não tem o seu Natan, vamos orar, Deus, não apenas para encontrarmos o nosso Natan, mas que para também possamos ter o Natan na vida de outras pessoas. Há muita gente que precisa, como eu e você precisamos. E Deus está procurando corações disponíveis e pessoas que estão ouvindo a sua voz, porque Ele está em busca de verdadeiros adoradores que possam adorar no Espírito de verdade. E assim eu agradeço a minha oportunidade.